Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Ribidi andará basuri bicandará basetas. Xeremandaraias. Ribi andará basuri candori andalabas. De cantalaias. Xeribidi andará basubia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Deus dos exércitos, aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Aleluia, Jesus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você atendeu o meu chamado de cantalabacérias. Que bom que o inimigo não te prendeu em casa hoje de cantalabandaraias. Que bom que você veio. E que bom que você não resistiu ao chamado do Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós rendemos graça a Ti, Deus dos exércitos. Siribi andará basuri de cantalabandaraias. Rebiri andará basuri de cantalabandaraias. De cantalabashuri. Primeri andaraias. Abre os seus olhos espirituais nesse momento, igreja. Aquele que o Senhor desceu a autoridade e dom de visão, olha para a porta da igreja de Cantalabassuri Andaramandaraias. E veja o exército do Senhor acampado ali na porta, Labandarabassuri Andalaias. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor. O Senhor já falou conosco nessa noite, o Senhor já falou contigo nessa noite, o Senhor, Ele já moveu, na hora que você entrou por essa porta, na hora que você saiu da sua casa, na hora que o laço foi arrebentado, o cativeiro foi aberto e você saiu da sua casa e você tomou uma posição. Hoje eu vou no culto. Forças malignas se levantaram para impedir que você viesse hoje, mas o Senhor dos exércitos, Ele chamou o exército, Ele chamou os soldados e você estava atento ao chamado do Senhor, aleluia. Eu vou dizer para você, você é soldado do Senhor e como um bom soldado, você alistou, você foi chamado, nem sol, nem chuva impediu o agir de Deus na minha e na sua vida, aleluia. Nós somos vencedores pelo simples fato de nós termos conseguido sair de casa e chegar até aqui. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao Senhor. É estranho mesmo, igreja, mas é o mover do Espírito Santo de Deus. É assim mesmo que o Senhor faz. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel 33. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja, tem um exército de anjo na porta dessa igreja. Como se fosse um arco assim, ó. E do lado de trás, moveres do inimigo, mas do lado de dentro, luz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. O Senhor, Ele já falou comigo hoje, já falou com você também. E se você disser, não falou não, eu vou dizer, presta atenção no culto, acorda tu que dormes. Porque Deus já usou vasos aqui, desde a hora que nós chegamos, aleluia. Ezequiel capítulo 33, diz assim a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele ver a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida,
esta será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela ver chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome, quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Amém? Igreja, na verdade, esse texto ele é autoexplicativo. Precisava falar mais nada. Todo mundo entendeu o recado do Senhor. Mas nós vamos refletir sobre o que o Senhor está dizendo aqui para Ezequiel. Essa palavra, ela veio para Ezequiel e Ezequiel foi levantado como atalaia do povo de Israel. Na tradução da minha Bíblia está escrito sentinela, mas em outras traduções está escrito atalaia. É a mesma coisa, é o mesmo significado. Se eu disser aqui na frente atalaia, significa sentinela. E se eu disser sentinela, significa atalaia. Então, essa palavra de Deus veio a Ezequiel naquele tempo, porque Deus colocou Ezequiel para ser boca dele para o povo de Israel. Deus entregava a mensagem que ele queria para o profeta Ezequiel, para que Ezequiel transmitisse ao povo o recado de Deus. Eles não tinham as escrituras como nós temos hoje. Então, Deus falava com o povo através dos profetas. Assim como ele fez também com Jeremias, com Isaías, com Elias, com Eliseu e vários outros profetas que foram levantados para ser boca de Deus no meio do povo de Deus, trazendo as advertências do Senhor às nossas vidas. Ezequiel também, ele avisava quando a espada vinha para o povo de Israel. E quando eu falo espada, eu não estou falando no sentido metafórico, imaginário. Eu estou falando espada no sentido literal. Eu estou falando espada mesmo. Porque naquela época era comum um povo invadir terras para tomar terras de outros povos. Então Deus avisava ao profeta, para que o profeta avisasse a nação que a espada estava vindo sobre eles. E era espada mesmo, era guerras, era batalhas e era morte. E as advertências de Deus também vinham para o povo através da boca dos profetas. E aí nós refletimos aqui, porque tudo que Deus fala na palavra de Deus, na Bíblia, é ensinamento para nós, independente do tempo em que nós vivemos. Essa lição que foi dada aqui, que Deus mandou que Ezequiel falasse para o povo de Israel, essa lição ela é dada para que seja falada para nós, que somos o povo de Deus. Quando eu falo povo de Israel, continua sendo atalaia. Sentinela continua sendo sentinela. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, no dia de hoje, em todo o contexto. E isso não é só bíblico, é também no dicionário da língua portuguesa. Continua sendo sentinela. E o que é, né? Sentinela, o que é atalaia? Soldado. Sentinela é um soldado. Atalaia é um soldado responsável por guardar um posto, prevenindo invasões surpresas ou descobrindo antecipadamente inimigos. É uma pessoa que trabalha vigiando,
guardando alguma coisa e fique em um ponto estratégico, em uma boa visão, onde vê tudo. Então, a sentinela é alguém que está a postos em um lugar, que vigia e leva informação. Quando nós falamos em sentinelas no dia de hoje, o exército brasileiro, nós temos sentinela. No exército, enquanto tem um pelotão descansando, dormindo, tem alguns soldados que foram levantados como sentinelas posicionados, guardando, vigiando, observando se o inimigo pode vir de surpresa. Nas guerras tem sentinelas. E Deus levantou Ezequiel naquele tempo como sentinela. E Deus está chamando eu e você nessa noite, dizendo para nós que Ele nos levantou como sentinela. Ele nos levantou como atalaias do Senhor. Qual que é o significado? Nós estamos apostos, vigilantes, prestando atenção aos ataques surpresas do inimigo. Nós estamos num lugar onde nós precisamos vigiar e estar de olho a tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Nós somos chamados como atalaia do Senhor. E Deus disse para Ezequiel. Ezequiel, gente, isso aqui é fantástico. Eu amo a justiça de Deus. Amo a justiça de Deus. Olha o que ele diz para Ezequiel. Está lá no versículo 4, 5 e 6. Ele diz assim, ó. E Deus diz para Ezequiel, avisando, né? Se a espada, Ezequiel, a guerra, as investidas do inimigo, vier sobre o povo de Israel, e a sentinela que foi levantada para vigiar, para ver o ataque e para avisar, se ela não avisar ao povo que o inimigo está chegando, se ela não tocar a trombeta, se ela não der um assovio, se ela não gritar, se ela não avisar, se ela não abrir a boca, se ela não falar que o inimigo está chegando, o inimigo vai chegar. Essa pessoa vai ser atacada, ela pode morrer e a sentinela vai ser responsabilizada pela morte daquela pessoa, porque ela viu que estava acontecendo alguma coisa, ela sabia que o inimigo ia atacar, mas ela não abriu a boca para avisar. Responsabilidade da sentinela. Mas, se a sentinela viu que o inimigo estava chegando, que estava se aproximando do ataque, que alguma coisa não estava correta, foi lá e avisou. Tocou a trombeta. Tocou um assovio. Avisou. Chamou atenção. Aquela pessoa não ouviu. Aquela pessoa não obedeceu. Aquela pessoa não quis aceitar aquela correção, aquele aviso, aquela advertência. Se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, aquele atalaia, aquela sentinela, não é responsável por aquilo que aconteceu. Olha que coisa linda. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem coisa errada na nossa vida. Na minha e na sua. Deus levanta alguém para falar com a gente que está errado. Deus levanta alguém para nos confrontar. Deus levanta alguém para colocar o dedo na ferida. Para olhar bem na sua cara, bem no meio dos seus olhos e falar para você, está errado, não está certo. E aí, se eu e você não aceitarmos a correção e der ruim, e der muito ruim, a responsabilidade não é da pessoa que avisou porque sabia. A responsabilidade é sua porque não recebeu a advertência. A responsabilidade é minha porque eu não aceitei aquele confronto na minha vida. Agora, se Deus me levanta como atalaia, se Deus te levanta, vaso, instrumento do Senhor, se Deus manda você fazer algo e você não faz, e algo de ruim acontece por irresponsabilidade sua, será cobrado de você, porque o erro foi seu. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Sabe por quê? Porque tira a responsabilidade da atalaia a partir do momento que ela é correta. E isso foi Deus falando para Ezequiel. Deus falou, Ezequiel, você vai lá e avisa para o povo que a espada vai vir sobre eles. E Ezequiel foi lá e falou. E o povo não ouviu. Jeremias foi da mesma forma. O Senhor falou, Jeremias, vai lá e avisa para o povo que se eles não mudarem de comportamento, terá cativeiro. Mas o povo não levou em consideração aquilo que o Senhor estava avisando. E veio o cativeiro. E a responsabilidade não foi de Jeremias.
Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, nós somos levantados como atalaias. Que é isso, pastora? Todos nós somos levantados como atalaias. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos. E nós somos responsáveis por levar a verdade do evangelho do Senhor a quem não tem conhecimento ainda. Então, quando você vê alguém fazendo algo de errado, se a pessoa não tem um conhecimento da palavra de Deus, é responsabilidade sua advertir e levar a verdade do Senhor àquela pessoa. Em qualquer situação, você precisa se posicionar porque você tem conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é verdade. Isso chama-se justiça. Veja como Deus é justo. E se você fizer errado, independente de quem seja eu e quem seja você, o Senhor, Ele corrige porque Ele ama. Olha só, você pode ser um escolhido. Você pode ser cheio de unção. Você pode ter intimidade com o Senhor. Mas se o Senhor te der uma ordem e você não cumprir, você vai pagar o preço por aquela ordem que não foi cumprida. Moisés foi assim. Moisés era um escolhido levantado por Deus com muita intimidade com Deus. A palavra diz que Moisés falava face a face com Deus. Só que Deus deu uma ordem para Moisés. Ele falou: Moisés, fale a rocha. E Moisés bateu na rocha. E ele pagou um preço por aquilo que ele fez de errado, por desobediência. Outro, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Jesus veio da linhagem de Davi. Davi foi escolhido pelo Senhor, mas Davi errou e pagou o preço. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas quanto a certo e quanto a errado. Que seja cheio da unção e da intimidade de Deus. Se errou, errou. Vai ter consequência. Todos nós. E aí, paga o preço. Então, trazendo para nós nos dias de hoje, quando eu disse que Deus levantou todos nós como atalaias, alguns com mais responsabilidade e outros com menos. Eu fui levantada como atalaia do Senhor. Eu fui levantada como sentinela do Senhor. E muitos aqui foram e são levantados como sentinelas e atalaias do Senhor. Eu ouso a dizer que todos aqui foram levantados sentinelas e atalaias do Senhor. Por quê? Porque você tem conhecimento bíblico. Alguém na sua casa precisa receber a mensagem do evangelho que você sabe. Alguém na sua casa pode estar passando por alguma situação de dificuldade e você sabe o que é certo e o que é errado. E você tem a obrigação de orientar essa pessoa. O pai e a mãe têm a responsabilidade, a obrigação de orientar os filhos naquilo que é correto, porque será cobrado do Senhor. A partir do momento que orienta e há desobediência, a responsabilidade não é sobre quem orientou, mas é sobre quem desobedeceu. E nós precisamos deixar isso bem claro no nosso meio, para nós entendermos como que é o mover de Deus nas nossas vidas. E o Senhor tem falado conosco dia após dia. Nós, enquanto cristãos, igreja, principalmente os obreiros, nós precisamos avisar os ímpios a verdade do evangelho. Nós precisamos levar ao conhecimento daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro real com o Senhor. O Senhor Jesus, ele conta conosco, isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos conhecer, entender, vigiar, orar, praticar e compartilhar. É isso que o Senhor está falando conosco. Nós precisamos, mesmo nós sabendo que muita gente não gosta da verdade. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Louve a Deus. Eu coloquei no meu status hoje. Tenha perto de você pessoas que falem brutalmente a verdade para você. Brutalmente no sentido de sinceridade. A pessoa que fala a verdade para você, ela tem amor sobre a sua vida. Ela quer conserto na sua vida. E tenha longe de você pessoas que só passam a mão na sua cabeça e falam mentiras para você. Tenha pessoas sinceras e verdadeiras do seu lado. Porque vai fazer a diferença na sua vida. E é isso que a palavra de Deus fala para nós. Quando nós lemos a Bíblia, igreja, do começo ao fim, as palavras que Deus deixa para nós é tudo de confronto, é tudo de mudança, é tudo chamando cada um de nós para o conserto. E nós precisamos entender que o Senhor fala isso conosco com o intuito de salvação. Sabe por quê? O plano do inimigo, ele continua o mesmo, ele não mudou. Só as estratégias dele que mudam. O propósito do inimigo é o seguinte: é entrar, atuar, destruir.
Então nós somos sentinelas, nós precisamos ser sentinelas. Jesus conta conosco para isso. E tem um detalhe, você precisa ser sentinela dentro da igreja, você precisa perceber o ambiente. Você precisa estar vigilante. A sentinela, ela está atenta. A sentinela, ela está prestando atenção nos movimentos, naquilo que está vindo, naquilo que está voltando. Você precisa ser sentinela dentro da igreja, porque você tem um chamado. Você precisa ser sentinela dentro da sua casa. Quando começa algumas situações sair fora do controle. Nós precisamos perceber o ambiente, você precisa perceber os sinais do inimigo dentro da sua casa. Você precisa ser sentinela, você precisa ser atalaia no meio do seu casamento. Quando começa a ter contendas, desentendimentos, falta de alinhamento, a gente precisa perceber isso, igreja. Somos nós. Deus está usando a cada um de nós. A mulher tem que ser sentinela dentro do lar, o homem tem que ser sentinela dentro do lar. Nós precisamos perceber. Você tem que entrar dentro da sua casa. Quando começar um conflito entre marido e mulher, vocês precisam parar. Não dar brecha para Satanás e falar assim, tem alguma coisa errada aqui. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ideias diferentes vão existir dentro de casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. E está tudo bem. Mas começou com desentendimento, seja uma atalaia, tenha percepção, esteja posicionado, perceba o ataque do inimigo no seu trabalho. Começou uma perseguição, uma situação diferente, uma estratégia aqui, outra ali, presta atenção, seja uma atalaia, se posiciona, abre os seus ouvidos. Abre a sua mente, peça ao Senhor que te dê discernimento e entendimento para que você compreenda o que está acontecendo ali em volta. O que nós temos visto de inimigo tramando coisas contra o povo de Deus e o povo de Deus caindo. É necessário que nós nos despertamos? É necessário? E aí, eu fico perguntando, né? Mas qual tem sido o problema atual das igrejas com relação às atalaias? As sentinelas? Sabe qual que é o problema? É que quem tinha que estar posicionado, atento, para perceber as investidas do inimigo, está distraído. Está precisando ser avisado em vez de avisar. Ao invés da pessoa se posicionar como um soldado preparado, ele está precisando ser despertado. Isso está acontecendo dentro das igrejas. E nós precisamos nos posicionar, porque nós é que somos essas atalaias. Então não é alguém que tem que vir me avisar que eu preciso prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Eu preciso me despertar nisso. E o Senhor está chacoalhando a igreja nessa noite. Ele está falando para mim e para você, se posiciona no lugar que eu te levantei. Eu não te trouxe aqui na igreja só para receber, não. Pelo contrário, eu te trouxe foi para ofertar. Nós vemos pessoas que ao invés de querer ofertar, está querendo só receber, só receber, só receber. Estava em oração lá em casa, essa madrugada, e eu falei com o Senhor, Senhor, dá um jeito na igreja do Senhor. Dá um jeito nas igrejas do Senhor. Tem obreiro que dá mais trabalho do que recém-novo convertido. Misericórdia. Misericórdia, você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para ser atalaia. Você foi chamado para prestar atenção no que está acontecendo no ambiente e avisar para quem não tem conhecimento. Ao invés de precisar de a gente ficar avisando para você o tempo todo. Satanás está fazendo graça na sua casa. Não é possível que você não consegue perceber? Vou falar porque Deus está mandando e não está escrito. Não está escrito. Hoje, Deus falou, tem atalaia que está dormindo, vai ser despertado. Porque senão vai sair do posto. Vai sair do posto. Soldado de Jesus é posicionado, igreja. Vou fazer uma pergunta aqui para vergonha de você mesmo. Você leu a Bíblia hoje e orou, falou com Deus? Atalaia, sentinela. Você leu a Bíblia hoje? Você falou com aquele que te dá o ar que você respira?
Você falou com aquele que colocou comida na sua mesa hoje? Você falou com aquele que te deu uma noite tranquila? Você agradeceu ao Senhor pela chuva que Ele colocou hoje já? Atalaia do Senhor. Eu estou falando com a voz bem mansa, que o Senhor está falando para mim, eu vou tocar aí no profundo. É para sentir vergonha mesmo, igreja. Você dobrou seu joelho hoje? Você já agradeceu pelo salário que entrou na sua conta? Pela saúde? Pelo fôlego de vida? Pelos livramentos que o Senhor te deu no dia de hoje? Estou falando só de hoje. Só de hoje. Você fez isso? No dia de 24 horas, você tirou 5 minutos? 5 para Deus? Ou não sobrou tempo para Ele ainda? Eu quero te dizer que Ele está aqui agora. Mandando eu dizer para você. Você não alistou no exército de Deus para ficar passando o dedo no celular o dia todo. Para ficar deitado no sofá misturando com a cor. Como que é o nome, Senhor? Da capa do sofá que tem na sua casa. Aleluia, Jesus. Jesus não morreu na cruz por isso. Se você não tem tempo, 5 minutos para ler a palavra de Deus por dia, sua vida não tem sentido. Realmente não tem sentido. Vou voltar para a palavra. Aleluia, Jesus. Deus falando comigo, sabe? E falou para mim assim: quando eu mandar você entregar um recado, você entrega. Se receber, recebeu. Se não recebeu, tudo bem. Eu prefiro pecar por excesso do que por falha. Eu também não tenho medo de julgamento humano. Eu tenho medo de juízo de Deus. Mas eu quero perguntar para você, Atalaia do Senhor, você tem feito a sua parte? Você tem levado o evangelho de Jesus Cristo a quem precisa? Você tem falado com aquela pessoa que precisa receber da parte de Deus aquilo que você tem? Ou você está só acumulando conhecimento? Ou você está em cima da torre, sentinela, atalaia do Senhor, vendo o inimigo aproximar na vida do teu irmão, na vida de um parente seu, e você não tem coragem de abrir a boca? Deixa eu falar uma coisa para você. Faça a sua parte. Mesmo sendo criticada, faça a sua parte. Mesmo recebendo piadinha, faça a sua parte. Mesmo com ingratidão, faça a sua parte, porque a atalaia não foi levantada para debater sobre piadinha, não foi levantada para questionar e não foi levantada para querer gratidão, foi levantada para cumprir uma ordem. Nós temos uma ordem que nós devemos cumprir. Nós somos posicionados. Somos atalaias do Senhor Jesus. A cobrança de Deus hoje é isso. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, eu preciso perceber as investidas do maligno no nosso meio. Jesus te trouxe aqui hoje só para falar isso para você. Para mim e para você. Não foi só para você. Para mim e para você. Olha só. Isaías capítulo 21, versículo 6. Porque assim me diz o Senhor. Vai, põe uma sentinela e ela dirá o que há de vir. Responsabilidade da sentinela avisar. Responsabilidade minha e sua. Às vezes tem alguém na nossa família que não é convertido ainda. Eu tenho na minha. Mas é obrigação minha avisar para eles. Quando eu vejo acontecendo alguma coisa diferente, eu falo, o inimigo está se levantando, mas você tem que se posicionar. Eu não posso fechar minha boca e ver a desgraça acontecer na vida do próximo. Eu preciso exercer amor ao próximo. Às vezes, eu não estou me justificando aqui em cima, não. Não. De jeito nenhum. Mas às vezes Deus manda eu avisar alguma coisa. E eu chego e aviso. Sabe por quê? Porque Deus tem amor pela minha vida e a sua. E eu não quero ser cobrada. Essa culpa eu não quero levar.
Essa responsabilidade eu não levo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que tiver que ser dito, vai ser dito. Por quê? Porque eu não vou pagar preço. Se der ruim, não é responsabilidade minha. E não é responsabilidade sua. Porque eu sei que tem gente que sonha e não conta o sonho para a pessoa. Eu sei que Deus fala no coração da pessoa e a pessoa não tem coragem de falar. Deixa eu te falar um negócio. Abre a boca e fala. Se for da parte de Deus, abre a boca e fala. Agora, se for conclusão sua mesmo, porque eu não estou falando de profetada, não. Eu não estou falando de achismo, não. Eu estou falando de recado de Deus. Aqui, ó, quando você receber um recado de Deus, você vai na Bíblia. Se tiver alicerçado na Bíblia e fizer sentido na sua vida, você recebe. Se não tiver, você deleta. Responsabilidade de quem falou. Porque quando Deus começou a me usar no ministério para entregar aquilo que era da parte dele, ele falou para mim assim, ó. Aquilo que eu mando você dizer é responsabilidade minha. E aquilo que você diz de você mesmo é responsabilidade sua. Ele falou para mim dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente ouve. Mas quando você é levantado como atalaia, todos nós somos, nós precisamos levar a verdade do evangelho àqueles que precisam. Nós precisamos perceber o ambiente dentro da igreja, dentro de casa, aonde nós estivermos, para que haja o mover do Senhor. Amém, igreja? O recado é pequeno desse jeito mesmo, é só isso que o Senhor falou. Ainda mais. O irmão trouxe aqui sobre a gente tomar cuidado com influências, sobre de quem a gente ouve aquilo que é falado para nós, sobre com quem nós andamos, sabe por quê? O ambiente importa. Eu preciso saber com quem eu ando, eu preciso saber quem são as minhas amizades, eu preciso saber quais são as influências que tem em volta de mim. Eu preciso saber para onde esse grupo de amigos está me levando, porque nem tudo vem da parte de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, principalmente os jovens. Nós precisamos ficar atentos. A gente tem que saber com quem a gente anda, que tipo de amizade a gente tem, como que está a vida dessa pessoa para mim enturmar com essa pessoa e bagunçar a minha vida também. Porque às vezes Deus está tirando a gente de um ambiente e nós estamos querendo ficar no ambiente pelo qual o Senhor está nos tirando. Deus tirou os hebreus do Egito e os hebreus queriam voltar. E ainda mais, levaram um pouco de egípcio com eles, não deram conta de ficar sozinho. Então presta atenção no recado de Deus essa noite para nós. Presta atenção com quem você anda, quem você escuta, quem está do seu lado. Presta atenção que você é um atalaia do Senhor. Observe os sinais no meio da sua casa, no meio do seu lar, no seu trabalho, dentro da igreja, onde você estiver. E se posicione como um vaso do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus pelo menos 5 minutos por dia, igreja. Sabe? Você que aí no coraçãozinho falou, oh, Deus, hoje eu não li. Aí ele tá falando assim, foi só hoje não. Você não leu ontem, não leu anteontem, não vai ler amanhã, não vai ler depois, você não tem compromisso? E quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que jeito, você não tem compromisso com Deus? Deus tem compromisso com você, não. Coloca de pé em nome de Jesus. Quero te convidar para orar. Quero te convidar para pedir perdão para Deus, porque você não leu a Bíblia hoje, fazer um compromisso com Ele e falar assim, eu chegar lá em casa hoje, vou ler um livro inteiro, só de vergonha que eu fiquei hoje. Senhor, eu quero me posicionar como atalaia do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero me posicionar como um atalaia do Senhor, como uma sentinela, como o Senhor me colocou. Os homens são sentinelas no lar. Vigia a sua casa, varão, sacerdote, vaso, instrumento do Senhor, se posicione. Os homens estão precisando de posicionamento. As mulheres estão mais sentinela do que os homens. Aleluia, Jesus. Coloca esses homens de pé, Senhor. Quebra essas barreiras, Espírito Santo de Deus. Os impedimentos, meu Deus, que impede esses homens, meu Deus, de exercer o ministério deles, conforme a vontade do Senhor. Deus querido e amado, Pai, nessa hora nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida e o nosso coração. Nós queremos, Deus, nos colocar diante do Senhor, render graça a Ti, pedir perdão ao Senhor e dizer ao Senhor, Deus, nós queremos sim ser instrumentos, ser atalaia, ser sentinelas. Meu Deus, firma os nossos pés. Meu Deus,
Abre nossos ouvidos, nossos olhos, para que nós tenhamos entendimento, para que nós possamos, Espírito Santo de Deus, perceber, meu Deus, o movimento. Meu Deus, nós temos que estar atentos. Abre os nossos olhos, para que nós venhamos perceber, meu Deus, quando vier o ataque do inimigo. Meu Deus, que nós possamos ser boca do Senhor, Pai, no nosso lar, boca do Senhor, meu Deus, dentro da igreja, boca do Senhor no nosso trabalho, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos perceber, meu Deus, e agir de forma correta, quando uma força maligna vier, que nós entendemos, meu Deus, que não provém da parte do Senhor. Nos ajude a ter discernimento, nos ajude a ter entendimento, compreensão, Espírito Santo de Deus. Age, Senhor, no meio da nossa casa, age, Senhor, no meio do nosso povo. Meu Deus, tira todas as escamas dos nossos olhos, meu Deus, no nome de Jesus. Levanta nossas pernas, nossos pés e nos sustenta, meu Deus, conforme teu querer e a tua vontade. Vai quebrando as barreiras, meu Deus, que nos impede, Pai, de fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Espírito Santo de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora dentro da tua igreja, Espírito Santo de Deus. É aqui dentro dessa igreja, Senhor. Pega esses obreiros do Senhor, Deus querido, Deus amado. Posiciona eles, meu Deus, conforme o teu querer. Posiciona, meu Deus, esses vasos. Meu Deus, eles são sim atalaias do Senhor, são instrumento do Senhor. Meu Deus, faz o mover sobrenatural do Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, no meio dos nossos. Quebra essas barreiras, quebra os impedimentos, Senhor dos exércitos. Age, meu Deus, e faz conforme o teu querer. Jesus querido e amado, nós pedimos ao Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, seja repreendido do nosso meio. Jesus, vai quebrando toda barreira, meu Deus, no meio dos departamentos de homens, departamento de mulheres, departamento de jovens, departamento de crianças, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço nessa hora, Deus. Oh, Jesus, desperta, Atalaia. Desperta, sentinela do Senhor. Acorda, igreja. Somos nós mesmos, atalaias do Senhor. Oh, Jesus querido, que nós saiamos nessa noite aqui dessa igreja do Senhor com os nossos ouvidos e a nossa mente ciente de pelo qual propósito o Senhor nos chamou, Deus querido. Senhor dos exércitos, toma esses obreiros, Pai. Toma os obreiros nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E move na vida deles conforme o teu querer. Move, Senhor Jesus Cristo. Usa eles, meu Deus, com graça. Usa, meu Deus, com sabedoria. Usa, meu Deus, com discernimento. Usa, meu Deus, com autoridade, com posicionamento, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Nessa noite nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Os irmãos que não ceiaram na passagem do ano, né? Primeiro dia do ano, eu vou estar ministrando a ceia aqui, então logo eu der a bênção, eu já vou estar aqui à frente para ministrar a ceia para os irmãos. É só chegar aqui, vai ser rápido. Amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia, Pai. Oportunidade de reconciliar com o Senhor, oportunidade de fazer conserto com o Senhor, oportunidade de servir o Senhor com fidelidade e obediência, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, desperta em nós, em nosso coração, Pai. Nos dê estratégia para praticar aquilo que tem sido ministrado em nossas vidas. Oh Deus Santo, Deus amado, vai visitando cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja alcançada pelo Senhor, papai. Pai, aqueles que não puderam vir, que as bênçãos do Senhor os alcancem também, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos dê uma noite de sono tranquila, uma noite de sono, Pai, tranquila, de revigoramento, Pai, para que nós possamos, Senhor, iniciar a semana, Pai, debaixo da potente mão do Senhor e abençoada e guardada pelo Senhor, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a misericórdia do Senhor permaneça em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.